Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos, meus queridos irmãos e irmãs. O Evangelho nos apresenta, mais uma vez, Jesus que está perto de Jerusalém, já num clima cada vez mais hostil à sua pessoa, o que vai culminar com a sua condenação. E a raiva dos judeus, o ódio contra Jesus, começa a pressionar o povo, de maneira que as pessoas têm medo de se manifestarem publicamente a respeito de Jesus. Até quando comentam sobre Jesus, procuram fazê-lo de uma forma escondida. Porque declarar-se por Jesus também seria o mesmo que incorrer nas mesmas penas, assim pensavam, a que eles queriam submeter o próprio Jesus. E na primeira leitura, o que nós vemos na primeira leitura é também uma imagem do que aconteceu com Jesus. Vemos hoje a história de Daniel, salvo por Deus dos leões, na cova dos leões. A primeira finalidade dessa leitura é nos lembrar que Deus cuida de nós, como Deus cuidou de Daniel. O próprio Daniel, quando Deus, através do anjo, leva Abacuque para alimentá-lo, Daniel diz: Senhor, vós vos lembrastes de mim, porque não desamparais aqueles que vos amam. Foi a grande conclusão que Daniel tirou, estando ali condenado injustamente entre aquelas feras que por milagre de Deus não o devoraram. Isso já era um milagre, mas Deus ainda teve o cuidado de se preocupar de alimentar Daniel. E Daniel então tira essa conclusão: Deus não desampara os que o amam. Uma lição para nós, não é? Que Deus não nos desampara, Deus não nos abandona, Deus cuida de nós. São Pedro, numa das suas cartas, diz que o demônio é como um leão que ruge e que dá voltas tentando nos devorar. Nós não podemos esquecer que existe o mal, que não de uma forma como às vezes a gente imagina, de querer fazer-nos um mal físico, de fazer mal por estar em nossa casa, com manifestações assim. Às vezes as pessoas ficam mais atentas a isso e nos descuidamos de que o inimigo pode fazer um mal muito maior no nosso coração, na nossa alma, nos levando ao pecado, tentando nos afastar de Deus, ou pelo pecado, ou pelo desânimo, ou pelo desespero. Ele sempre tenta nos afastar de Deus. Ele é um leão que tenta nos devorar. Ele tenta nos afastar de Deus. E assim como Deus salvou Daniel daqueles leões, ele também nos salva desse leão infernal que é o demônio, nos protege dos seus ataques, do mal que ele quer fazer contra nós, sobretudo das tentações. Mas a segunda lição que podemos tirar da leitura de Daniel é que ele é uma imagem do que aconteceu com o nosso Senhor. A condenação de Daniel é parecida com a condenação de Cristo. O povo revoltado, porque Daniel tinha acabado com os ídolos na Babilônia, foram então ao rei e disseram: entrega-nos Daniel, ou então nós te mataremos. Pressionaram o rei, parecido com o que aconteceu com Pilatos, que também se viu pressionado. Claro que tem a sua responsabilidade, como também o rei teve a sua responsabilidade, mas foi feita uma pressão. E a condenação de Daniel foi injusta, porque ele era acusado de crime que ele não tinha cometido, como também Jesus foi condenado injustamente. Então Daniel é uma figura do que aconteceu com Jesus. Nosso Senhor também, que desce à sepultura e o inimigo parece vencer, mas o Pai vai intervir e vai trazer Jesus de volta, vai ressuscitá-lo. E assim é a vitória completa de Jesus sobre o mal. Em Jesus mais ainda se realiza o que disse Daniel, que Deus não desampara aqueles que o amam. Com essa leitura, a igreja vai também cada vez mais nos preparando, nos conduzindo para celebrar os mistérios da paixão e morte de nosso Senhor. Então guardemos essa lição para nós. Essa leitura nos leva a crescer na nossa confiança em Deus. Deus se lembra de nós. Deus não desampara aqueles que o amam. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.